Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é seu amigo Lucas e hoje nós voltamos aqui com mais um vídeo do nosso canal Redescobrindo Memórias. E hoje nós vamos falar sobre um tema importante. Nós vamos começar a falar sobre a cultura da gastronomia, a história da gastronomia em geral. Interessante que se analisarmos, se pararmos para pensar na gastronomia e na sua história, ela engloba vários fatores. Ela tem fatores muito grandes, muito elevados, muito complexos dentro da nossa gastronomia. Tanto que é que nós temos, como citado aqui, chefes com muito orgulhos, pratos, culturas, idiomas também, dentro de muitos países, dentro de vários países, como podemos citar. A grande gastronomia em si, com técnicas, com preparações, com pratos, surgiu mais da França. Nós temos técnicas muito elevadas da alimentação francesa, né, que ela tem, por exemplo, refletindo povos, culturas, técnicas, como eu já disse, e essas técnicas acabaram sendo muito difíceis de ser executadas. Mas a gastronomia em si, cada cultura, cada povo, cada método tem sua própria história, tem o seu próprio jeito de viver, a sua própria cultura, mas a gastronomia em geral acaba sendo como se fosse a mesma para ambos os países, para ambos os mundos. O que muda é as técnicas, os hábitos de viver e os métodos de como eles viviam naquela época. O interessante aqui da gente colocar, é que eu coloquei um esboço pequeno aqui, para mim não me atrapalhar todo, em explicar, em falar para vocês sobre ela, é que, colocando aqui, a cozinha francesa ela surtiu muito efeito, tanto na sociedade, na cultura em que ela prevaleceu e que ela foi criada, as técnicas que são utilizadas muito até hoje nas produções, nos alimentos em que produzimos e também que eu posso citar assim como muito importante ela que ela surtiu da antiguidade à Idade Média, da Idade Média para a atualidade. Então ela não mudou praticamente em nada, ela simplesmente teve técnicas avançadas, aprimoramentos, mas ela continuou com o mesmo foco, com o mesmo estilo, com o mesmo segmento. E por que nós estamos falando dela e não da brasileira? Porque na época a Europa já era muito mais englobada e é onde surgiu a gastronomia. Foi na Europa, ela se originou na Europa. Principalmente quem trouxe para a gente foi os portugueses, então não tem como não falarmos da Europa, falarmos do Brasil sem citar a Europa, sem falar da Europa. Então, o porquê estudarmos a gastronomia brasileira? Vamos estudar. Eu vou fazer um vídeo falando sobre a nossa gastronomia também, que foi globalizada e aonde que nós somos considerados o país mundial da gastronomia pela remessa de pratos, remessas de produtos que temos hoje em dia. Mas surtiu o efeito de verdade na Europa. Foi na Europa que surtiu, porque ainda o Brasil naquela época nem tinha sido descobertas, né? E ela é uma coisa que passa de gerações para gerações, de pessoas para pessoas, e ela tem algo muito importante e fundamental entre si, que é a hospitalidade, principalmente. Nós podemos falar que a hospitalidade não é algo associado por muitas pessoas, algo que muitas pessoas prezem em ter, né, dentro de casa, qualquer coisa. Mas elas não percebem que apenas o ato de cozinhar, apenas o ato de produzir um prato, não somente para si se alimentar, mas para as outras pessoas também, é considerado sim um ato de
um ato de humildade e um ato que todo mundo fala de hospitalidade. A hospitalidade ela não está baseada apenas em você receber uma pessoa ou fazer algo por alguma pessoa. Ela está no fato de você oferecer uma cama para a pessoa se deitar, uma cadeira para a pessoa se sentar. Quando tem um banheiro, alguma coisa, você oferecer um banheiro para a pessoa fazer xixi. Tudo isso é hospitalidade. Tudo isso nós podemos incluir na hospitalidade. Não tem como falar que ela não faz parte da hospitalidade. E nós, como gastrônomos, nós como cozinheiros, como pessoas que adoram cozinhar também, que deve estar assistindo esse vídeo e que quer conhecer a cozinha e a gastronomia mundial, a gastronomia, a história da nossa gastronomia, a história da cultura da gastronomia, ela sabe que ela tem que parar e pensar, na verdade, né? Que por ela estar trazendo prazer às pessoas por meio do alimento, deixando elas satisfeitas, alegria de se fazer pratos e dar para outros experimentar, isso é um modo de hospitalidade também. Porque nós somos uns seres sociáveis. A cozinha em geral, a culinária em geral, como podemos dizer, a gastronomia, a história da gastronomia mundial, ela tem muito o vínculo entre afeto e diálogo, podemos colocar assim, diálogo, porque sempre quando nos sentamos a alguma mesa, seja um café da tarde, seja um almoço com alguém, seja empresarial, sempre leva a alguma discussão e algum raciocínio. A comida, então, é um aglomerado social, ela une as pessoas, ela traz um vínculo às pessoas e à sociedade. Então, ela é de suma importância para a relação física da pessoa. E não é só com os seres humanos, até os animais também, quando se alimentam, eles se unem. Muitos acabam se unindo, são difíceis alguns que comem sozinho. E nisso, em algum meio deles também, pelo modo que eles se entendem um com o outro, é um modo de socialidade também. Então, é um modo social. A cozinha, ela atrai esses aspectos, ela atrai as pessoas em si a conversarem, a darem risada, a se entrosar. Então, a cozinha é considerado um dos também maiores remédios para a solidão, porque ela une as pessoas a diversos assuntos que consideramos. Mas agora também vamos falar um pouco sobre a cozinha regional de cada país, o porquê, a importância e os costumes delas, né? Por que não se diferencia, por que é tão difícil o apego? Ela contém uma hierarquia, toda a cozinha de cada país contém a sua própria hierarquia, que por base, se podemos falar nesse sentido, é, ela tem um costume passado de geração ou costume de produzir certo prato, comer de certa maneira, de se entrosar de outra maneira. Então é como se um brasileiro, vamos lá, um brasileiro fosse para um país espanhol, um país francês, uma Inglaterra do tipo, podemos colocar assim também. É, o brasileiro está acostumado com o arroz e o feijão. Nós estamos acostumados com o nosso alimento, que é o padrão. Para a gente é ricamente saboroso, é gostoso de se apreciar. Mas quando talvez vamos para fora de um país para morar ou para passar um tempo, eles não têm esse costume de comer o arroz e o feijão, ou não possuem esse prato. Então, chega uma certa hora que sentimos vontade, sentimos desejo, não só por ele ser saboroso, para o pato ser saboroso. Às vezes a gente pode até perceber que no Brasil a gente não apreciava tanto o arroz e feijão como estamos apreciando agora, estando fora de outro país. Mas é por quê? É porque nós estamos acostumados com uma cultura, nós estamos acostumados com um método de vida. E aquele arroz e feijão que costumávamos comer, que estamos comendo no Brasil, ele acaba se tornando uma cultura. Uma cultura, um jeito de vida, uma ideologia e principalmente é,
a nacionalidade da pessoa, né? Acaba se tornando a cultura dela, sim, do país dela. Então, ela vai comer com apreço aquela comida, não porque é o prato preferido dela. Ela vai comer aquela comida para retornar à sua origem, para se conectar ao seu país, à sua cultura, à sua vida. Então, todas as pessoas que abandonam um certo país e vão para outro acaba indo atrás de pratos, comidas, realizar comidas brasileiras, comidas da sua originalidade e do seu país, não com respeito a é, a vontade, ao desejo por comer, mas sim para se conectar com a sua nacionalidade, com a sua história, com a sua cultura gastronômica que você aprendeu ao longo dos tempos estando naquele país. Então, esta é a forma, é um vínculo que nós temos com o nosso próprio é, país. E agora, citando, por exemplo, até outras várias curiosidades aqui que tem, deixa eu baixar, né? Nós temos que é o Savarin, que é um francês, advogado francês do século XVIII, que ele intitulou o primeiro nome gastronômico. Ele criou o próprio nome gastronomia. Ele colocou ainda ele colocou uma frase que era assim: é o conhecimento e a compreensão de tudo o que se relaciona com o homem enquanto ele come. E isso é verdade. Tudo que se relaciona com o homem enquanto ele come, pensamentos, conhecimentos, tudo se envolve nos nossos pratos. Quando comemos, uma remessa de conhecimentos surge. Então acho que a gastronomia em si é um papel fundamental para o homem, como eu bem disse aqui. Só que ainda ele continua com uma expressão muito boa. Ele coloca um debate caloroso, né? Pois o conceito de uma melhor comida ou mesmo boa comida. Então a gente acaba tendo um debate, acaba tendo um consenso que aquela comida é gostosa, aquela comida é boa. Ele acaba soltando um diálogo dentro do próprio ambiente para as pessoas se expressar o que sente ao provar aquele prato, se foi agradável para ela então ou não. Então é uma questão de que a gente pode falar de socialidade, é uma coisa sociável às pessoas, né? Aqui também falando um pouco mais, buscando sobre a gastronomia naqueles tempos e tudo mais, né? Nós aqui dizendo, né? Nós nascemos com vários sentidos, com várias expressões e nós elaboramos, nós falamos delas a respeito quando comemos. Conseguimos soltar esse sentimento. é, Nós temos uma cooperação que nasce em torno da nossa gastronomia. O almoço em família, uma pausa para o café, como eu disse, é muito bem elaborado. A gente temos uma socialidade muito grande. Então, a história da cozinha, da gastronomia em geral, ela ajuda muito a gente a perceber o quão a comida é importante e significativa para todos os países e para nós mesmos, porque ela une as pessoas, ela traz hospitalidade, ela traz sinceridade, ela é humilde, é uma coisa humilde. Mas o ponto que eu quero colocar aqui é a respeito das comidas agora de cada país, das suas culturas. O brasileiro, por exemplo, ele se costuma a se reunir com amigos ou comemorar alguma coisa com um relaxante churrasco aos fins de semanas ou em certas comemorações, se podemos dizer assim, né? Já os coreanos é diferente. Eles têm uma função um pouco diferente. Eles não se sentam à mesa se a pessoa mais velha do ambiente que está com eles não se sentar primeiro e não começar a comer primeiro. Após a pessoa mais velha começar a comer primeiro, que os outros integrantes
comem a própria comida. Comecem a comer a comida, né? Começam a comer a comida. É, é interessante porque é uma cultura totalmente diferente também, mas é um modo sociável deles tratarem as pessoas. Temos os ingleses. Os ingleses praticamente eles não gostam de quando eles não gostam quando eles convidam uma pessoa para sua casa para um jantar, a pessoa chega atrasado. Eles consideram isso como uma falta de respeito. E na verdade, seria uma falta de respeito muito grande. É isso que eles consideram. Então, nunca na Inglaterra ou nos Estados Unidos chegue atrasado para um jantar quando você é convidado, porque isso se diz muita falta de respeito. Os italianos, igualmente também, os italianos eles têm uma uma tendência a falar sobre o queijo. O queijo parmesão é um prato muito bem elaborado, um prato muito bem visto na cozinha italiana, mas quando você está à mesa, você não pode pedir que coloquem um pouco mais de queijo em seu prato e na sua macarronada, até especialmente, porque isso é uma coisa do anfitrião. O anfitrião decide se o prato está saboroso ou não, se está bom de queijo ou não está. Você pedir para se colocar mais queijo ao seu prato, você está praticamente dizendo para o anfitrião que aquela comida está horrível. Então, evitem isso. Além dos italianos, nós temos, acho que os chineses, se eu não me engano, né? Os chineses. Isso mesmo, depois do italiano, isso mesmo, temos os chineses, que eles têm um tipo longo de macarrão, comprido, como se fosse um miojo, e quando você oferece para alguém, para algum convidado ou para algum companheiro que está do seu lado, esse macarrão você não pode cortar o fio dele, porque o fio do macarrão longo significa prosperidade, saúde, paz para os chineses. E se você cortar, você está praticamente colocando algouro, que todo mundo fala, né? De uma vida encurtada. Então você está criando uma maldição para eles. Então é algo totalmente inaceitável. Né? Então nós conseguimos entender e questionar as culturas, ver que cada um tem o seu porte e a gastronomia em geral ela se diz muito à história, à cultura e principalmente aos povos e às suas origens. Cada origem tem do seu prato, como também nós podemos citar as partes da batata e o tomate. Como a batata e o tomate entraram dentro da Europa, sabendo que naquela época não existia essas frutas. Nós temos que conhecer os tipos de alimentos que entraram dentro dessa cultura e nada mais do que conhecermos a história e aprimorarmos a fundo. A batata e o tomate foram enviadas para a Europa. A famosa pimenta, ela não cresceu na Ásia, ela foi trazida da África e é um dos pratos e a pimenta é um dos alimentos, vamos dizer assim, indispensável na cozinha tailandesa e asiática, pelos fortes pratos que exigem pimenta que eles realizam. Temos também o famoso conhecer o fast food que foi originado em 1980, mas na época era slow food, que preservava a alimentação do alimento, do alimento saudável. As religiões também, que elas foram fundamentais alicerces para a criação dos nossos pratos, da nossa cultura alimentar. Mas isso e a questão da religião, do hinduísmo, que nós vamos considerar no próximo vídeo, e a relação do slow food, que foi o que surgiu antes do fast food, elas têm uma grande importância para a gastronomia em geral, que nós conversamos aqui. Um grande ponto importante. Mas isso eu vou deixar num próximo vídeo, numa próxima continuação aí da parte 2. Eu espero que vocês tenham curtido. Um abração a todo mundo, até a próxima. Fiquem com Deus e sejam muito bem-vindos ao Redescobrindo Memórias.